Olá, sou Karine Suzarte, do curso de Licenciatura de Língua Portuguesa da UNEB. E hoje, na nossa entrevista, será apresentada para a Universidade do Estado da Bahia, sob a orientação da docente Aline Costa e do componente curricular Seminário Temático Interdisciplinar 2, cujo tema Diversidade Religiosa e da Faixa Geracional. Discentes Gisela Ribeiro Mascarenhas, Jussiene Silva Souza Fernandes, Karine Suzarte Soares, Tailane da Silva Santana, Vanilza de Oliveira Ferreira. Hoje aqui no nosso encontro discutiremos sobre o tema Diversidade Religiosa e da Faixa Geracional. Um tema bastante importante para a sociedade, mas no entanto, ela ainda se faz ausente em debates, palestras, cursos, faculdades, nas unidades escolares, enfim, em segmentos importantes que contribuem diretamente para a formação humana. Partindo para a gramática, o conceito de diversidade define-se como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que possui multiplicidade. Em outros termos, pode-se classificar como tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. Respeitar a diversidade religiosa pode ser considerada como uma das principais atribuições de ser cidadão, valorizando assim as contribuições que cada cultura religiosa teve ao longo da história. Por isso, torna-se fundamental considerar e respeitar as diferentes tradições religiosas também nos conteúdos escolares. As diversidades são classificadas em diferentes segmentos. Entre elas estão a religião. Nessa análise em questão, na diversidade religiosa, sabe-se que ela é caracterizada pela existência de grupos religiosos diferenciados, coexistindo no espaço social, onde a tolerância permite que numa sociedade aberta, a convivência dessas diferenças oportunize um diálogo mais concreto, onde qualquer indivíduo tem o direito de escolher a sua religião, crença religiosa e a sua fé, pois além de merecer, deve ser respeitado por isso. Portanto, as relações geracionais dentro da religiosidade pode ser compreendida como relações sociais e que são influenciadas pela consciência de pertencimento a uma geração, tendo em vista as semelhanças e diferenças resultantes desse processo. E para esse bate-papo construtivo e prazeroso, hoje temos a honra de receber aqui, em nossos estúdios, esse grande jovem intelectual, Lucas Cerqueira. Ele nascido e criado no município de Baixa Grande, Bahia, morador da zona rural, na comunidade da Lagoa Queimada e tem 24 anos de idade. Possui um amplo currículo formador, sendo neuropsicopedagogo, especialista em ciências humanas, biólogo, filósofo, pós-graduando em neurociência e escritor. Por algum período, ingressou no seminário da Igreja Católica, pertencente da Diocese da cidade de Rui Barbosa, Bahia. No momento, ele atua como professor de filosofia, química e sociologia no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponé, na cidade em que nasceu, aqui em Baixa Grande. Bem, Lucas, inicialmente quero agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e dizer que você está em casa e que se sinta à vontade em nosso encontro. Olá, Karine, e também a todos que nos acompanham. Desde já quero agradecer o convite. É uma alegria poder estar dialogando sobre essa temática que acho que é importante e que, de uma certa maneira, ela é esquecida em diversos contextos, seja no contexto educacional, seja também na dimensão da própria sociedade enquanto discussão para que ela possa ser amplamente divulgada e, sendo divulgada, respeitada, que é a questão da diversidade religiosa. Bem, Lucas, para começar a nossa entrevista, o nosso papo, gostaria de saber de você o que significa a diversidade religiosa, e o que ela representa. Bom, penso que o próprio nome já nos traz uma dimensão do que seja. Diversidade indica algo que é diverso, que não só tem uma dimensão ou que não é voltado somente para uma coisa, mas para amplas. Então, diversidade religiosa já indica que nós temos aqui os diferentes credos, as diferentes religiões, ou seja, que cada indivíduo que compõe a sociedade, ele possui uma crença específica. E esta crença
juntada-se a outras, forma o que nós chamamos de diversidade religiosa. Indica que o indivíduo é múltiplo, e por ser múltiplo e ter diversos pensamentos, ele também possui diversas religiões. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de sociedade onde nós bebemos das diversas crenças religiosas. E penso que ela representa algo fundamental. Imagine agora uma sociedade onde todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo age da mesma forma. Então nós viveríamos um processo de marionetes. E tendo a diversidade religiosa, indica que cada ser humano é único e livre para fazer as escolhas que ele quiser. Então a diversidade religiosa, ela também vai representar essa liberdade e valorização de todas as manifestações religiosas. Inclusive o próprio termo respeito à diversidade religiosa surge então como uma forma de cessar as ações de intolerâncias que existem entre os diferentes grupos religiosos e até daqueles que não têm um grupo religioso, mas que de uma certa maneira acaba atingindo ou atacando aqueles que possuem alguma crença. Então essa intolerância, ela se faz presente na sociedade e ela precisa ser conhecida para ser retirada. Porque eu acho que a gente não consegue, de uma certa maneira, eliminar o que a gente desconhece. Então, se não discute sobre religião, sobre diversidade religiosa, se não encontra o problema que é a intolerância, a gente sempre vai conviver com este mal. Então, acredito que este mal ele precisa ser extirpado da sociedade quando a gente passa a olhar o outro como alguém que é livre para fazer as suas opções políticas, religiosas, ideológicas, sejam elas quais for, mas respeitando sempre a individualidade de cada sujeito. Porque o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Primeira coisa, o Brasil é rico. Então, desde o contexto de formação do Estado brasileiro, onde nós vimos os processos imigratórios, nós percebemos que o Brasil ele foi formado por diversas tradições. Tradições portuguesas, tradições africanas, tradições diversas que nós temos. E aí a gente consegue compreender que cada povo tem uma cultura. A cultura ela pode ser definida como toda a produção material e imaterial de um povo. E na cultura está inserida a religião. Desta forma, quando cada povo adentra ao território brasileiro, traz a sua cultura, traz a sua religião. E aí, nesse sentido, nós temos aí uma múltipla cultura, ou seja, a cultura diversa do Estado brasileiro e, consequentemente, a diversidade religiosa. Então, por que o Brasil é um país de rica diversidade religiosa? Justamente por causa do contexto de formação do Brasil. Embora que nós saibamos que até o século XIX, o Brasil tinha somente uma religião como oficial, que era a religião, ou digamos, o catolicismo. Mas as outras religiões estavam presentes. Entretanto, elas não podiam professar ou ter seus locais de culto, suas crenças. Mas eles tinham, de certa forma, o seu ato de adoração, seu ato de oração, sua crença, entretanto, ela não podia ser manifestada. Então, porque não é dizer, então quer dizer que até no século XIX o Brasil só tinha uma religião, só tinha uma como oficial. Isso não significa que as outras religiões não estavam presentes no território brasileiro, estavam. Entretanto, elas não podiam ser manifestadas de maneira pública, apenas no interior de cada indivíduo. E aí, nesse sentido, a gente compreende que este rico processo, essa diversidade religiosa, faz parte da riqueza do ser brasileiro, do Estado brasileiro. Percebemos como a religião ela precisa de fato ser debatida, levantar questionamentos e precisamos saber por que a religião é uma pauta importante para ser discutida numa sociedade. Acredito que a sociedade ela precisa ser um espaço de ampla discussão das diversas temáticas, seja ela a temática política, a temática da educação, a temática do meio ambiente, enfim, mas também a temática da religião. A religião ela é fundamental na formação de uma sociedade. E a gente percebe, como convivemos no interior, o quanto que a presença religiosa é significativa e o quanto que ela molda o pensamento do indivíduo, ela transforma o pensar do indivíduo. E aí, nesse sentido, ela precisa ser discutida, a religião, para que ela se torne não esse ambiente de transmissão de preconceitos, de intolerâncias, de racismo, mas que, sendo ela discutida, a religião, de uma certa maneira, ela seja agora propagadora
do respeito do outro na sua integralidade, como ele é, com suas escolhas. E aí o respeito, que aí a gente às vezes acaba não compreendendo, eu posso respeitar alguém e não concordar com aquilo. Mas eu não preciso atingir e atacar aquela pessoa. Eu posso não concordar com a escolha de alguém, porque eu sou livre para não concordar, mas eu devo respeitar a escolha. E aí, sendo discutido isto na sociedade, vai se tornar um espaço de um convívio fraterno. Ou seja, eu respeito sua escolha, embora eu não concorde com ela, mas eu posso conviver tranquilamente com você. Respeitar significa dizer ao outro, dar a oportunidade ao outro de ser quem ele é. E não aí agora, se eu não respeito e não concordo, eu vou querer lhe atingir de maneira verbal, física, psicológica, de quais forem as violências possíveis. Mas aí quando eu lhe respeito, não. Eu não concordo, mas eu permito que você viva da sua maneira, do seu jeito. Então eu acho que o diálogo, através dessa temática da religião, ela é uma pauta importantíssima, justamente para que a religião se torne a propagadora do respeito. E, na sua opinião, qual a importância de debater atualmente a diversidade religiosa e a diversidade geracional? Acredito que a diversidade religiosa, como a geracional, elas têm sido temáticas relevantes para a sociedade, pois nos ajuda a desconstruir certos preconceitos. Ligado à questão da religião, nós temos a intolerância religiosa, e ligada à diversidade geracional, nós temos o próprio conceito de etarismo, que seria o preconceito a alguém devido à sua faixa etária. Então, coisas que, como nós vemos aí, pessoas que são impedidas de adentrar o ambiente de uma universidade por causa que tem uma idade avançada, ou pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho, seja pela idade avançada ou por não ter uma idade considerada de experiência para estar ali. Então, discutir, falar sobre isso é permitir que as religiões sejam respeitadas e que as pessoas, independente de sua faixa etária, ela possa ter acesso aos direitos que são garantidos desde a Constituição, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, penso que a importância do debate é justamente fazer com que pautas como essas estejam nos diversos currículos, nas diversas discussões e sejam importantes para a sociedade onde ela está inserida. Bem, Lucas, falar em religião é falar em respeitar, né? E qual é a importância de se respeitar a diversidade religiosa? Respeitar, justamente, acho que aquilo que eu trouxe na pergunta anterior, é justamente dizer, olha, esse credo não é meu, eu não tenho essa crença, é sua, eu respeito. O que eu não posso aqui é querer fazer uma extensão do outro, do meu eu. Eu não posso olhar para alguém e dizer, você tem que ter minha religião, pensar como eu quero, agir como eu quero. Isso aqui é fazer uma extensão minha no outro, não. Eu tenho que olhar o outro como ele é. Eu tenho que ter essa abertura ao outro, dizer, olha, não tenho essa crença, mas respeito a sua crença. E posso até querer aprender da crença do outro. Aprender sobre uma outra religião não me faz adepto daquela crença. Eu posso aprender no nível de dizer assim, eu posso agora discutir sobre aquela religião, embora eu não seja pertencente a ela, mas eu tenho um conhecimento básico sobre os diversos ritos, como surgiu, e eu acho que o conhecimento é peça fundamental para o respeito. Porque muito preconceito ele é vivenciado na sociedade por pessoas que desconhecem. As pessoas que mais conhecem, menos preconceito têm. Então, quando eu passo a conhecer a religião, eu passo a respeitar mais a do outro. Quando eu passo a conhecer o candomblé, quando eu passo a conhecer a religião evangélica, a religião católica, a umbanda, o budismo, eu passo a respeitar mais o outro, devido à crença e devido ao conhecer. Então, eu acredito que o respeito, o conhecimento ele é anterior ao respeito. Ou seja, eu conheço, eu acolho, eu respeito, embora eu não tenha aquela crença. E o que é que se pode fazer para valorizar a diversidade religiosa? Acredito que o principal meio é o diálogo. O diálogo é o caminho para o respeito e para a valorização. Porque quando eu dialogo, eu compreendo o que tem no outro, a riqueza que traz. Então, às vezes, por exemplo, tem alguns contextos, pessoas que pertenciam a determinada religião e depois de um certo tempo mudou de religião. A primeira atitude, às vezes, é criticar aquela pessoa. Por que você fez isso? Quando eu paro, converso com ela, entendo as causas que fez com que ela mudasse de religião,
passo a entender completamente a escolha dela, até se foi um modo que ela encontrou para se tornar uma pessoa melhor, porque acredito que a religião ela deva ter essa função, ajudar o ser humano a ser alguém melhor. E se a religião ela não está ajudando essa pessoa a melhorar aquilo que ela é, as suas dimensões, a religião ela não está cumprindo o seu papel. Então, nesse sentido, a religião ela precisa justamente cumprir essa dimensão que é o quê? Ajudar o ser humano a melhorar, ajudar o ser humano a ter esta dimensão de valorização do outro como ele é. Então, a religião ela vai contribuir para o amadurecimento intelectual e humano da sociedade. E na sua opinião, Lucas, qual é o papel da escola em relação à diversidade religiosa e à diversidade geracional? A escola, agora através da educação integral, que seria essa educação integral, é a educação que não está voltada apenas para a dimensão intelectual. Por muito tempo, a escola foi vista apenas como um espaço para formar a dimensão cognitiva do ser humano. Somente isto, ensinar somente. Mas aí, por um longo tempo, foi se percebendo que a escola, a educação em si, ela precisa ser integral, ou seja, ela precisa olhar o sujeito como um todo. A sua dimensão social, a sua dimensão afetiva e a sua dimensão intelectual. Então, olhando o sujeito como um todo, a escola ela cumpre o seu papel, que é educar. Então, a educação integral é justamente dizer que a escola ela precisa trabalhar todo o sujeito. E se trabalha todo o sujeito, a religião também é uma pauta escolar. Porque a religião ela vai pertencer às dimensões constitutivas daquele ser humano. E pertencendo a essas dimensões constitutivas do ser humano, é preciso então que o tema da religião esteja nos currículos das escolas. Faça parte de algumas dessas disciplinas, das diversas áreas diversificadas que agora nós temos com o novo ensino médio, que a pauta religiosa ela se faça presente. Presente até como para evitar a intolerância religiosa. Ou seja, respeitar a escolha, a crença do outro. Então, estando a discussão sobre diversidade religiosa nos currículos escolares, nós conseguiremos conscientizar os jovens, adolescentes, da importância de respeitar o outro em tudo que ele escolher. Por isso a gente fala sempre em liberdade religiosa, a gente fala às vezes em liberdade de expressão, mas a gente se esquece que liberdade de expressão ela vale quando eu utilizo-a para o respeito também. Ou seja, eu não sou livre para desrespeitar ninguém, eu não sou livre para praticar violência com ninguém. Eu sou livre para expor a minha opinião desde que esta não fira o que está previsto na Constituição Federal, que é o respeito à crença do outro. Então, liberdade de expressão nunca deve ser usada para praticar intolerância, preconceito, racismo, mas para formar, conscientizar. E acho que a escola ela deve cumprir esse papel e nós, diversos docentes, devemos cumprir a nossa função, que é contribuir para a formação de cidadãos que sejam conscientes de seus atos. E, na sua opinião, que ações podem contribuir para que a diversidade religiosa consiga conquistar um espaço de respeito e do amor ao próximo? Acredito que alguns verbos são importantes. Conhecer, estudar, dialogar e respeitar. Esses verbos seriam ações em dimensões mais gerais e práticas. Poderíamos citar a criação de rodas de conversas no próprio ambiente escolar, na própria sociedade, sobre a temática da diversidade religiosa. Poderíamos convidar diversos líderes religiosos, cada um poderia falar sobre a sua crença, como surgiu, o que é. Então isso, conhecendo, a gente poderia ter esse diálogo que possa contribuir de maneira mais eficaz. Além disso, também acredito que campanhas socioeducativas, as mídias sociais têm esse papel. Então aí a gente teria parcerias com as campanhas nas mídias sociais, nas emissoras, nas rádios, no ambiente escolar e na própria sociedade como um todo. Então acredito que ações como estas possam contribuir para que este tema seja amplamente discutido, para que a intolerância religiosa seja extirpada das mentes humanas e para que a gente consiga conviver num espaço fraterno uns com os outros. E assim, nesse momento, encerramos nossa entrevista, no qual posso considerar que foi um momento muito prazeroso
construtivo e enriquecedor. Primeiramente, quero agradecer a você, Lucas, por ter nos proporcionado esse momento ímpar em nossas vidas, externar aqui nossos sinceros agradecimentos e convidá-lo, é claro, para outros encontros em que possamos enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos e fortalecer também os vínculos de admiração, de respeito, carinho, amizade e renovações de laços sociais. Quero dizer-lhe que foi uma honra tê-lo aqui conosco nesse bate-papo e que você sinta-se à vontade em vir aqui em nosso programa mais vezes. Gostamos muito, aprendemos bastante com você e te desejamos tudo o que há de melhor em sua vida, tanto a íntima, social como profissional. Eu que agradeço, Karine. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também às demais componentes do grupo. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Quero também parabenizar a docente Aline Costa e a universidade, a UNEB, por esta proposta deste currículo, deste componente curricular de trabalhar este tema da diversidade religiosa, que precisa agora também ser trabalhado na educação básica. Então, agradeço mais uma vez. Saibam que o que precisar estarei à disposição e que este espaço aqui seja trabalhado mais vezes, digamos assim, com diversas temáticas, que se faça sempre presente na vida de vocês e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero também agradecer a atenção dos nossos ouvintes dessa prazerosa entrevista e convidá-los para a nossa próxima edição. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.